Olá, jovens. Aqui mais uma vez gravando uma mensagem e eu quero trazer uma mensagem para vocês baseada no tema Vivendo com Propósitos. E quero iniciar essa palavra baseada em João capítulo 13. Quero começar lendo esse versículo e discutindo com vocês exatamente aquilo que Deus falou ao meu coração. Então, nesse momento, quero orar para que Deus nos abençoe nesse momento, nessa gravação, e que você que está ouvindo aí seja reabençoado. Nosso Deus e Pai Celeste, oro a Ti nesse momento, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada um, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor venha me usar nesse momento e falar com aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Viver com propósito. Eu quero começar com essa passagem de João, porque João descreve um momento no capítulo 13, se você quiser seguir isso comigo. Capítulo 13, no comecinho do capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Então nós vemos aqui todo um relato, toda a forma como isso se desenrola, essa história, e até o versículo 17, nós vemos então o que Jesus fez até o momento em que lavou os pés dos discípulos. Houve um momento em que Jesus se preparava para isso. A gente pode ler aqui pela Bíblia, começando pelo versículo 1, até aproximadamente o versículo 6, em que Jesus estava já se preparando, mas os discípulos, em algum momento, principalmente, não estavam entendendo, e principalmente Pedro disse: "Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés." Então Jesus respondeu: "Você precisa entender que o que eu estou fazendo agora você não entende o que eu estou fazendo agora, mas depois tudo vai ficar claro para você." Então ele insistiu, enfim, ele acabou lavando os pés dos discípulos. Mas o nosso texto aqui hoje está a partir do versículo 12, que eu quero ler com vocês. Olha só. Então ele disse, Jesus disse: "Vocês entendem o que eu fiz?" Exatamente depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus colocou a sua túnica e retomou o seu lugar à mesa com os discípulos. E aí ele faz uma pergunta: "Vocês entendem o que eu fiz?" Eu creio que aqui houve um momento, alguns segundos de silêncio, em que uns discípulos olharam um para os outros e aí, quem vai responder? Você entendeu? Você entendeu? Imagino Pedro olhando para Tiago, Tiago para Bartolomeu, Bartolomeu para Judas, ali todos se olharam naquela mesa, mas ninguém contestou, ou seja, ninguém respondeu essa pergunta que Jesus fez aqui. Vocês entendem o que eu fiz? E Jesus então continua: "Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos? É o que eu sou", disse Jesus. "Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros." Isso é o ensinamento de Jesus. Estabeleci aqui um padrão. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, façam o que digo e vivam uma vida abençoada. Então nós vemos nesse relato, nessa cena em que eles estavam ali na mesa, em que Jesus sai da mesa e lava os pés dos discípulos, que ele deixa vários ensinamentos aqui. Então olha só, Jesus deixa claro e nos ensina submissão e humildade. Submissão e humildade devem fazer parte da nossa vida como cristã,
da nossa vida como servo de Cristo, da nossa vida de imitação de Cristo. Jesus dá o exemplo como mestre e Senhor. E aí, Jesus estabelece o padrão. O que eu fiz, façam também. Então, viver com um propósito é entender as lições, as mensagens de Jesus entre os seus discípulos que vêm até nós através da palavra de Deus e fazer com que isso faça parte da nossa vida. Que isso venha moldar a nossa vida, moldar as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas decisões, a nossa postura, o nosso testemunho. E com isso, nós estaremos mostrando que nós estamos, como discípulos, tentando fazer aquilo que o Mestre disse: façam o que eu estou fazendo. Não necessariamente, fisicamente, nós estarmos lavando os pés uns dos outros, mas a atitude de Jesus mostra que muito importante é fazer com que a humildade e a mansidão faça parte da nossa vida. Então, se você me ouve, você está assistindo esse vídeo, é importante refletir, assim como eu, quando estava lendo, muitas vezes nós somos levados a agir de forma brusca, intempestiva, sem pensar, sem refletir nas coisas. Mas Jesus nos remete a fazer justamente o contrário. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser humildes, submissos. E isso molda o caráter do cristão, o caráter do servo, do discípulo de Cristo. Então, se você quiser ver mais detalhes sobre o que é moldar o caráter, o que é entender e estar dentro do princípio, você também pode ver a lição que Jesus deixou bem clara no livro de Mateus capítulo 5, quando Jesus descreve as bem-aventuranças. E ali ele dá exemplos muito claros de que como nós devemos agir como cristãos. Agindo assim, nós estaremos exatamente conforme sua vontade. Mas eu quero colocar aqui também um outro exemplo que está em Provérbios capítulo 17, versículo 24. Então, Provérbios traz uma anotação bem interessante que é voltada para uma outra atitude nossa como servos. Então, dá uma olhada junto comigo, capítulo 17, versículo 24. Então, Provérbios, capítulo 17, 24, diz assim: o sensato anda de mãos dadas com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. Então, a pessoa que é sensata, que tem noção daquilo que está fazendo, está sempre de mãos dadas com a sabedoria, é um sábio. E aquele que não busca sabedoria é um perdido, é um insensato e não sabe o que está fazendo, o que eu vou fazer agora, qual é a resposta que eu vou dar para esse assunto, como é que eu vou agir diante dessa situação. Fica totalmente perdido em diversas situações. Também, ainda, gostaria que vocês fossem comigo para Filipenses. Não quero deixar esse vídeo muito extenso, mas é necessário que nós façamos algumas leituras para que vocês possam entender. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10, também a gente vê mais um atributo de quem tem objetivo de viver uma vida com propósitos. Então, eu vou ler com vocês aqui, por favor, acompanhem comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Então, diz assim, aqui, na saudação, Paulo e Timóteo saudam os filipenses, e eles falam assim: servos comprometidos de Cristo Jesus. Então aqui já tem um propósito. O propósito deles, estar comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Jesus, servos de Jesus. Esse é o propósito da vida deles. Olha que coisa interessante, que coisa linda, e que deve servir para nós. Qual é o nosso propósito com relação a Deus, em relação ao ministério, em relação à palavra, em relação ao meu testemunho para todos que me veem? É que todos saibam que eu sou um servo comprometido com Cristo. Isso já vem na saudação. E aí nós vamos então direto para o versículo 10, mas começando aqui pelo 9. Então Paulo, continuando a sua fala, ainda aqui no comecinho do livro, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça.
e que transbordem, que aprendam a amar como se deve, que amem uns aos outros como se deve realmente amar. Aí vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não falso e, como eu diria, falso e totalmente encoberto, sem ser real, mas sincero e consciente. Não um sentimentalismo barato, não façam isso. Aí ele continua: vivam como alguém que ama, com uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos de alma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. São 3 tópicos, 3 pontos muito importantes para nossas vidas, descritos aqui nesse versículo. Olha só, ter uma vida em frutos, produtiva, tornando Cristo atraente para todos, fazer com que todos vejam em nós, vejam Cristo em nós, e faz com que Cristo seja atraente a todos que veem as atitudes, os ensinamentos, as práticas daquilo que Jesus ensinou nas nossas vidas. E, a terceiro ponto, fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Olha que interessante. Como é sério isso. Olha só como é importante que nós tenhamos propósito. O meu propósito é fazer com que as pessoas vejam em mim o real ensinamento de Jesus, que vejam em mim a prática da minha vida. Isso é muito sério. Não é muito sério, porque as pessoas olham para nós e ficam nos medindo direto, nos comparando, nos avaliando. E as pessoas que olham para nós, será que elas estão sentindo realmente vontade de servir a Deus? Vontade de louvar a Deus? Será que as pessoas estão vendo em nós os frutos da nossa alma? Então, nesse finalzinho de versículo, Paulo já dá um ensinamento muito forte para nós. E é uma responsabilidade muito grande para nós, como cristãos, estarmos envolvidos dentro desse padrão, desse conjunto. E o que Jesus espera de nós é que o nosso caráter seja moldado para que as pessoas vejam realmente isto em nós. Uma vida transformada, palavras transformadas, uma atitude transformada. Mas aí também quero voltar com vocês em Provérbios, capítulo 19. Então, aproveitando que nós estamos aqui gravando esse vídeo dedicado à escola bíblica, já que nós não podemos estar próximos dentro da nossa classe, por tudo isso que está acontecendo, então vamos fazer desse vídeo aqui o nosso momento de meditação, o nosso devocional. Então, Provérbios capítulo 19. Provérbios 19, ele tem uma posição, e aliás é bem conhecido esse versículo. Ele diz assim, ó, versículo 21, Provérbios 19, 21. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Nós fazemos planos diariamente, todos os dias. Nós planejamos as nossas coisas pessoais, nós planejamos até a nossa forma como vamos agir em casa, no nosso trabalho, onde nós estudamos, enfim, no nosso dia, nossa vida secular. Nós fazemos planos, nós pensamos, nós programamos, colocamos datas naquilo, temos objetivos, temos metas. E aqui ele está dizendo exatamente que nós fazemos planos e criamos estratégias para acontecer. Mas o propósito do Senhor é o que prevalece. O que o Senhor quer para a nossa vida, isso é o que prevalece. Então, olha só, quando Paulo estava escrevendo, Paulo e Timóteo ali juntos, saudando os filipenses, eles estavam mostrando que eles estavam comprometidos com o Senhor. O Senhor tinha um plano na vida deles, nós sabemos toda a história de Paulo, a transformação, o encontro que ele teve com Jesus e o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, que essas lições sirvam para nós entendermos
que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E nós, através da palavra de Deus, à luz do Evangelho, com o som do Espírito Santo, entendemos que o Senhor quer fazer de nós membros da sua família. Então, olha só, os planos, o Senhor tem muitos planos para o homem. E nós fazemos muitos planos, e muitas vezes nós fazemos os planos e não incluímos o Senhor nesse plano. Mas o que nós precisamos deixar claro é que, como servos de Deus, os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida é o que prevalece, o que o Senhor quer de nós. Atos capítulo 13, versículo 36, nós vamos ver uma passagem bem interessante. Bem interessante. E eu quero, na verdade, terminar aqui com esse versículo, para que nós possamos ver o que é o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Atos capítulo 13, versículo 36. Deixa eu só pegar aqui, 36. Olha só. Davi, ele serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Não vou ler todo o texto para a gente não alongar mais. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Então aqui nós entendemos por que Deus chamou de Davi um homem segundo o seu coração. Porque ele dedicou a sua vida em cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. E então ele tinha responsabilidade, uma seriedade com relação a Deus, apesar de todos os problemas que ele tenha passado, mas ele estava sempre voltado, com o seu coração voltado a Deus. E nós sabemos que da raiz de Davi, da geração de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então Davi dedicou a sua vida. E em Atos aqui, a gente vê essa declaração que depois de cumprir a sua missão para o qual Deus o designou, ele faleceu como qualquer um falece e se decompôs como qualquer um se decompõe, mas antes, em vida, ele cumpriu os princípios, os desígnios do Senhor para a sua vida. Olha que importante, muito sério isso. Então, que você possa entender isso, você possa colocar no seu coração. E lembre-se, quero deixar claro para você aqui 4 pontos. Você foi planejado para agradar a Deus. Segundo ponto, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro ponto, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E quarto ponto, você foi moldado para servir a Deus. O que nos molda, o que nos forma, o que nos faz fazer parte da família de Deus, é nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus quer de nós, exatamente com o nosso objetivo, com o nosso desígnio aqui na terra, que é justamente fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor com alegria e fazer com que as pessoas vejam realmente as mudanças e as transformações do Evangelho nas nossas vidas, e através disso elas sejam abençoadas e também possam ver que Cristo está na nossa vida e tem vontade, tem prazer e tem interesse de louvar e adorar a Jesus como nós fazemos. Então oro para que Deus abençoe sua vida e que nós possamos cada dia mais entender o que Deus quer para nós e fazer com que cada dia mais nós estejamos envolvidos dentro daquilo que o Senhor tem ensinado para nós, e cada dia mais nós possamos estar preparados para responder com mansidão e temor a todos que pedir a razão da esperança que é em nós. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.